A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Estaremos fazendo agora, nessa hora, mais um estudo da revista Palavra e Vida, revista de jovens e de adultos da Convenção Batista Fluminense. E essa revista tem como título central, Fé e Verdade. Reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Quem escreveu essa carta foi o pastor Ronaldo Gomes de Souza. Desde já, nosso sinceros agradecimentos a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense. E nessa semana estaremos estudando a lição 10, que tem como título O Sofrimento em Nome da Verdade. E esse estudo tem como texto base a primeira carta de Pedro, capítulo 4, e versículo 12 a 19. Antes de começar bem propriamente o estudo, vamos orar e depois nós iremos fazer algumas perguntas que o próprio estudo vai tentar responder para os queridos amados irmãos. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, nessa hora, Senhor, que agradecemos a Ti mais uma oportunidade de estar aprendendo mais da Sua palavra, sendo instruído por Ti, ó Deus. Dá-nos capacidade, Senhor, capacita-nos, encha-nos do Seu Espírito o conhecimento da Sua palavra. Quero agradecer aos inscritos, todos os inscritos do nosso canal, que possa ser grandemente abençoado por Ti, ó Deus. E os novos que se inscreverão, que também possa ser alimentado da Sua palavra, da Tua bendita palavra. Em nome de Jesus, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer nas nossas vidas. Amém. Então, irmãos, o sofrimento em nome da verdade. O texto básico que se encontra na primeira carta de Pedro, 4, 12 a 19, diz assim: Amados, não vos estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, felizes sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, esse não envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem. Amém. Então, irmãos, nós temos lido aqui a palavra que nos exorta, que nos consola, acerca da alegria de sermos participantes, juntamente com Cristo, pelo Espírito de Deus, para a glorificação, como crentes que somos, da participação do Evangelho de Deus. Fazer algumas perguntas aos irmãos, e a mim também, para que eu possa também assim aprender juntamente com os irmãos sobre o sofrimento em nome da verdade. Ser cristão e passar por sofrimento causa espanto para você? Foi John Warders que disse: a terra é tudo de melhor que o ímpio pode experimentar e tudo de pior que um cristão experimentará. Diante do sofrimento, você é capaz de ver as provisões de Deus?
Diante de tanto sofrimento, né, você pode ver a glória de Deus, a provisão de Deus na sua vida. Você entende que os sofrimentos deste tempo são passageiros, enquanto a glória futura é permanente? Eu e você devemos refletir sobre essas coisas. Então vamos ao texto, né? O sofrimento em nome da verdade. Sofrimento e provação do cristão são tema recorrente na carta de 1 Pedro. Não se trata de sofrimento por enfermidade ou desemprego, outras decorrentes de precariedade, transitoriedade da vida, mas sim do sofrimento advindo às provas por ser filho de Deus. Então o autor aqui, irmãos, está falando que o sofrimento aqui não é pela perda, pelo sofrimento de um desemprego, pela precariedade de um momento, mas sim por provas de afirmar que é um crente, que aceitou a Cristo como Salvador, que é filho de Deus. O destinatário da carta de Pedro estava sofrendo, perseguido por causa da incompreensão e oposição que recebia da parte dos não crentes, né? Até hoje nós vemos que as pessoas não entendem a alegria de um que crê em Cristo, que é cristão, porque eles não entendem as coisas espirituais, eles não crêem como nós cremos em Jesus como Filho de Deus, vindo direto do trono da graça de Pai para nos libertar do mundo do pecado. Não obstante, devemos resistir firmes, né? Pois as provações são teste para a fé do cristão. Então nós somos provados, nós estamos sendo provados pela fé que nós cremos nesse Deus. Conforme refletimos na primeira lição, com solidariedade e fraternidade, não desviando do olhar da glória que espera na eternidade. O cristão suporta as aflições do tempo presente. Então, o nosso sofrimento tem uma causa maior, que é a vida eterna com Cristo, né? E pode antecipar a alegria do mundo vindouro pela convicção da presença de Deus em sua vida. Então, o crente tem que ter essa convicção que Deus é presente na sua vida. Mesmo aqui, nesse mundo caótico, nós vemos a presença de Deus nos fortalecendo e nos pondo fé para crer nele, das promessas que ele fez, de uma vida vindoura, uma vida que nos espera além desta vida aqui. Por causa disso, tal forma de sofrimento pode ser chamado de sofrimento glorioso, né? Primeiro, glorioso, sofrimento glorioso com Cristo. Então, sim, tem como texto base 4, 12, 14. Então vamos ler. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos. Então ele manda nos alegrar, né? No fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quando Cristo vier na sua glória, nós nos alegraremos, porque ele vai cumprir essa promessa em nossa vida, quando na revelação da sua glória. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, quer dizer, se você sofre pelo nome de Cristo, nós somos felizes ou bem-aventurados hoje, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Então nós temos a promessa aqui que o Espírito de Deus não se aparta do cristão em forma alguma. O cristão deve esperar pelo sofrimento, versículo 12, né? Então, quando nós estamos aqui, nós sabemos que vamos sofrer provações, não pela enfermidade em si, mas sim por perseguições por parte das pessoas que não amam a Cristo, que tenta destruir os filhos de Deus. Esperar não é desejar. Pedro afirma que o cristão não deve ser surpreendido com o fato de passar pelo sofrimento por causa da sua fé. Ao contrário,
do que muitos pregam atualmente na Bíblia, ensina que as provações são inerentes ao ser cristão. Ao longo da história, o povo de Deus tem sofrido nas mãos do mundo ímpio. Então, quer dizer, sempre houve perseguições da parte dos ímpios para com os filhos de Deus, justamente por serem diferentes dos incrédulos. 2 Coríntios, vamos ler esse texto aqui, só para que nós tenhamos, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Então é pequenininho, né? Não vos aprendais a um jugo desigual, como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Já começa separando aqui, né? Que tem a luz com as trevas. Não tem nada, né? Não temos comunhão. E que concórdia é entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como se Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para ele, para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Primeiro, ele chama a atenção que os incrédulos ou o infiel, nós não podemos, se misturar com eles de uma forma de contaminar-nos com essas coisas. O homem sem Deus vive em mentiras, orgulho e prazeres ilícitos, e busca de poder e bens materiais. Ao contrário, o cristão dedica sua vida à verdade, à humildade, à santidade, ao desejo de glorificar a Deus e de ajuntar tesouros no céu. Então essa é a função do crente. Ter uma vida digna diante do nosso Deus neste mundo, mas pensando em uma vida futura, ajuntar tesouros no céu. O sofrimento descrito como um fogo, o incêndio que se apresenta, é uma figura que se refere à fornalha usada pelo refinador de metal, da prata e do ouro que o derrete, para retirar suas impurezas, comumente fogo. Na Bíblia simboliza o julgamento de Deus. Mas aqui Pedro usa a figura do fogo como processo de refinamento. Então, nós vemos que muitas das vezes a Bíblia tem como a figura do fogo como julgamento, aquilo que consome, o fogo consome. Mas aqui o fogo na carta de Pedro é usado como purificação, refinamento, e não de julgamento divino. É claro que nem todas as dificuldades da vida são necessariamente provações ligadas à fé em Cristo. Então o autor faz essa definição, nem todos os sofrimentos, dificuldades são ligadas à fé em Cristo. Muitas fazem parte da vida, quase todas passam por ela. Infelizmente também há problemas causados pelo próprio ser humano, por decisões equivocadas ou por causa da desobediência e do pecado. Então, nós temos que distinguir essas coisas, não somente por causa que você segue Cristo, mas pelas suas escolhas, pela sua desobediência e quando você peca contra o Criador. As provações na vida do cristão não são acidentes de percurso. O verbo surgir pode ser utilizado também por acompanhar. Isso reafirma que ser cristão e sofrer por amor a Cristo são inseparáveis. A palavra final de versículo 12, acontecendo, é um verbo usado no Novo Testamento para referir-se principalmente à providência de Deus, que organiza todas as ocorrências da vida para trabalhar em conjunto com seu próprio propósito eterno. Então nós vemos aqui que Deus tem seu propósito, Deus às vezes permite situações, mas com um propósito definido da parte dele. Portanto, as provações fazem parte do plano de Deus. Então,
há alguns casos que a aprovação ali faz parte do plano de Deus para que ele não perca, né? Aquela criatura, né? E não venha se perder a sua alma. Que tudo controla, visto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e submetem à sua vontade. Romanos 8, 28. Então, tudo contribui para o que obedece a Deus, para o que espera em Deus, né? E que amam a Deus. Então, nós falamos, irmãos, aqui, nesse primeiro ponto, sofrimento glorioso com Cristo. E a parte A, cristão deve esperar pelo sofrimento. Agora, nesse mesmo tópico, o cristão deve alegrar no sofrimento. Como assim, alegrar no sofrimento, né? Então, alegrar-se no sofrimento, não pelo sofrimento. O verso 13 mostra 3 palavras que indicam alegria, alegre-se e alegria. Deleitar-se na graça de Deus, experimentar a graça de Deus e estar feliz por sua graça. Então, são 3 elementos, né? Esses 3 palavras que indicam alegria, né? Deleitar-se na graça de Deus, experimentar a graça de Deus e estar feliz na graça de Deus. Exulte, ficar tão feliz que a pessoa chega a saltar em comemoração. Para quem não experimenta a graça de Deus, é difícil entender de que maneira as circunstâncias difíceis podem produzir alegria e exultante. Então, sem a misericórdia, sem a graça de Deus, é difícil o homem aceitar aquela situação, né, que ele possa estar passando. Mas quando o homem tem a graça de Deus, a bondade de Deus, tem Deus no coração, ele começa a entender os motivos pela qual Deus permitiu que ele esteja passando por aquelas dificuldades. Apenas a graça pode oferecer essa expectativa. O cristão pode se alegrar no sofrimento por alguns motivos. Primeiro, o sofrimento apresenta a comunhão com Cristo. Então, primeiro, um dos motivos que nós devemos alegrar no sofrimento é porque o sofrimento apresenta que nós temos comunhão com Cristo. Quando você passa aquilo dali e você esforça-te para entender a graça de Deus. Sendo um privilégio sofrer com Ele e ser tratado pelo mundo de forma como Ele foi. Atos 5, 41. Atos 5, 41, né? Diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho e regozijando de ter padecido, julgado digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. O que aconteceu aqui, irmão, que eles foram, Pedro, né, e o discípulo que estava com ele, né, foram assim, como é que se diz? Açoitado, né, de ter padecido, né, pelo nome de Jesus, e eles se regozijaram por ter sofrido essa afronta, né, por ter sofrido essa perseguição. E nós vemos aqui, irmão, que o privilégio de sofrer, essa comunhão é tão profunda que aqueles que perseguem os cristãos, na verdade, estão seguindo Jesus Cristo, né? Atos 9, 4. Em segundo lugar, o sofrimento trará glória no futuro. Então, o sofrimento que nós passamos aqui vai ser tudo assim, nós vamos entender, porque futuramente não mais existirá essas coisas, essas perseguições, né? Porque aí a gente já estará com Cristo. Quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Sofrimento e glória são 2 ensinos que estão sempre juntos. Na primeira carta a Pedro, a glória não consiste na ausência de sofrimento, mas na provação da fé diante das provações e consequência, recompensa garantida quando Jesus voltar. Olha só o que eu falei, né? Então, quando Jesus voltar, cada um receberá a coroa da vida e a recompensa pela qual venceu aquelas provações. E o sofrimento não é ausente ali no sofrimento, né?
não tem ausência na glória, né? Então, nós vemos aqui, em terceiro lugar, o Espírito Santo vem a socorro do crente quando chegam as lutas e as calúnias, insulto por causa do nome de Cristo. Então, irmão, o Espírito Santo, nós temos uma força que é o Espírito Santo. O próprio Jesus, quando ele partiu daqui, enviaria o Consolador, né? Que é o Espírito Santo de Deus. E ele nos revigora, nos capacita para enfrentar nesse tempo as lutas cotidianas, o sofrimento e as perseguições, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus reposa sobre vocês. Ó, a confirmação. É por isso que os cristãos martirizados e perseguidos, e existe muitos no mundo hoje em dia, podem louvar a Deus em meio às mais duras provas, sem retroceder. O quarto lugar, o nome de Jesus é glorificado quando seus filhos resistem ao sofrimento. Ser cristão é mais do que pertencer a uma religião, mas é ser como Cristo, é ser alguém que tem o privilégio de viver como Ele e que também aceita o desafio de levar esse nome e sofrer por amor a Ele. Como é difícil, né? A pessoa realmente louvar a sério, com toda a paixão, o nome de Jesus. Porque muitas pessoas dizem que é crente, mas não tem compromisso com Cristo. Nega, logo assim está negando a sua fé por qualquer coisa, por qualquer pergunta, qualquer posição que tenha, ele já diz que não é mais um cristão, né? Então, irmãos, nós vimos aqui que em primeiro ponto, né? Vamos voltar aqui. Primeiro ponto, sofrimento glorioso com Cristo. Aí nós tivemos o subtítulo aqui, o cristão deve esperar pelo sofrimento e o cristão deve se alegrar no sofrimento. Agora, em segundo ponto, nós vamos falar o sofrimento leva a avaliar a vida com Cristo. Então, toda situação há uma avaliação. E aqui, o cristão tem que ser avaliado, né? E o sofrimento é uma das causas que nós podemos avaliar a nossa vida com Cristo. O sofrimento, de forma geral, parece deixar as pessoas mais sensíveis. E no caso do cristão, pode ser uma grande oportunidade para avaliar a sua vida com Cristo, né? Não se trata de ficar caçando pecado na própria vida para explicar o sofrimento, pois o livro de Jó nos ensina e não fazemos isso. Mas é verdade que o fogo da perseguição do sofrimento parece que as coisas tendem a ficar mais claras, pois pessoas se voltam para si mesmo, examinando sua vida em vários aspectos. Então, a letra A desse tópico fala assim: qual o motivo do sofrimento? Qual o motivo do sofrimento? Essa inquietante pergunta é feita em muitas ocasiões da Bíblia e continua sendo um dilema para a teologia, né? Mas o que Pedro deixa claro nesse verso é que o sofrimento do cristão não deve ser motivado por atitudes erradas que ele venha a cometer. O sofrimento glorioso é o que decorre da união, compromisso com Cristo, e não pelo fato de uma pessoa ter cometido um assassinato, ser um ladrão, um criminoso, alguém que recorrentemente causa problema. É preciso ter certeza que sofremos por sermos cristãos e não por sermos criminosos. Então aqui nós enfatizamos, né? O autor também está enfatizando, não é porque a pessoa cometeu um delito, mas sim por um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Quando nós levantamos a bandeira de Cristo, né? O que ele fez pela humanidade, a morte dele para que resgatasse o homem do pecado e trouxesse harmonia sobre o mundo. A vida com Cristo é a causa desse sofrimento. Ó. A questão pode ser posta de maneira simples: meu viver glorifica ou envergonha a Cristo? Olha só. O crente não deve ser como Paulo nos escreve, tendo vergonha do Evangelho.
o crente não deve, como Paulo nos escreve, ter vergonha do Evangelho. Então, quer dizer, a pessoa não pode ter vergonha do Evangelho, né? Mas nós vamos ler esse verso que diz assim: não me envergonhe do Evangelho de Deus, pois é o poder de Deus. Ou não me envergonhe do Evangelho de Cristo, né? Romanos 1. 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho é o poder da salvação, né? É através dele que nós conhecemos a Cristo. E ele nos leva a ter um entendimento melhor sobre o Criador. Pedro tinha, mas também não deve envergonhá-lo. 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios também, 6:3. Não dando-nos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, ele faz aqui uma recomendação que nós não devemos escandalizar o Evangelho. Eu tinha experiência nesse aspecto, pois teve a dolorosa experiência de negar a Jesus, e o que muito fez sofrer a sua alma. Mateus 69-75. Depois os irmãos podem ler esse texto. E se alguém padece pela causa do Evangelho, não deve considerar isso uma vergonha, mas uma honra para si mesmo. E deve glorificar a Deus, que assim o considerou digno. Ler também Atos 5:41. Então, irmãos, nós devemos ser considerados dignos de sofrer pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, né? Porque Pedro, quando foi açoitado, ele também achou digno de ter padecido por aquele nome, o nome de Jesus. Quando os sofrimentos são consequência dos nossos próprios pecados, não há consolo que baste para alívio da alma. No entanto, se eles correm por defendermos a verdade, proclamamos o Evangelho por essa lealdade e por qualquer das doutrinas ou deveres do cristianismo. Os sofrimentos pelos quais passamos são gloriosos. Então, sabemos que esse sofrimento nos conduz à vida eterna. São sofrimentos de glória, né? Vindoura. Estou consciente da eminência do juízo de Deus? E você? E eu? Sabemos que Deus um dia há de julgar. Nós sabemos que há de julgamento, de julgar todos os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. O juízo de Deus é aplicado constantemente, embora muitos não consigam percebê-lo. No entanto, o cristão tem consciência de que haverá um juízo especial, afinal, definitivo, em que todas as pessoas comparecerão diante do tribunal divino os crentes verdadeiros. É difícil suportar aprovações, questiona qual será o destino daqueles que são desobedientes a Deus. Que, segundo Pedro, será muito melhor do que os cristãos são chamados ou suportar, ou podem imaginar a perspectiva daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus e de completa falta de esperança. Algo muito pior aguarda os desobedientes, quer seja perseguido para pagãos, quer cristãos infiéis. Este resta o sofrimento eterno e por extrapolar a medida da ira de Cristo, ou ira de Deus. Então, irmão, nós vemos que é um privilégio para nós sofrermos por causa de Cristo, mas devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não cometermos esses erros, né?
de ser achado em falta perante Deus. Terceiro ponto, o sofrimento é uma oportunidade para entregar total a Deus. Às vezes nós pensamos que entregamos as nossas vidas a Cristo, mas na verdade nós retemos algumas coisas e não queremos obedecer à voz de Deus. No verso 19 é uma espécie de conclusão do texto que estamos estudando, reforçando o ensino segundo o qual os que sofrem, segundo a vontade de Deus, não lhes acontecerão que esteja fora dos desígnios de Deus. O sofrimento cristão não é propriamente da vontade de Deus, mas sim por causa da sua vontade, uma vez que o crente fez a opção de andar de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando o cristão tem essa vontade, essa opção de andar com Cristo, certamente os sofrimentos virão, mas não por sofrimento de enfermidade bem propriamente, mas sim sofrimento e perseguição por causa de seguir ao Senhor. Portanto, o salvo coloca sua vida sob a direção de Deus. Deve confiar suas vidas e o seu fiel Criador. Essas verdades implicam a onipotência e o domínio de Deus sobre os acontecimentos. Os cristãos perseguidos podem apoiar-se sobre esta verdade e sua esperança inabalável. Esse compromisso não é algo isolado, mas sim uma atitude constante. Ao retribuir o mal com o bem, mesmo sofrendo por isso, o cristão se entrega a Deus e o seu cuidado para todas as áreas e momentos da vida. Então, irmãos, aqui chegamos mais um fim, de um estudo, propriamente, e falando realmente do sofrimento e a oportunidade de entregar a nossa vida total a Deus. Que Deus controle nossas vidas, Que Ele esteja no controle da nossa vida. Concluindo, irmãos, já esse estudo, o que torna ainda mais inquietante é o silêncio de Deus em algumas situações do sofrimento e da humanidade. Então, muitas vezes você não vai ver Deus se manifestando, ou você vai ver Deus ali presente naquelas situações, mas Ele está no controle. Comumente, queremos resposta rápida, pois o nosso tempo é limitado. No entanto, todo sofrimento humano, especialmente dos cristãos, precisa ser visto à sombra da cruz e da ressurreição de Jesus, sem a vitória sobre a morte. O sofrimento humano não teria uma resposta cristã coerente e seria agonia, dor, sofrimento e fim. Mas pelo sofrimento de Cristo, da qual cada cristão participante neste mundo, confiamos na glória que nos aguarda, sob perspectiva devemos suportar as aflições daqui, focado na glória eterna que nos aguarda ali. Então devemos estar aqui focando, irmãos, esse mundo de dor para as nossas vidas. Então nós hoje falamos sobre sofrimento em nome da verdade. Nós sabemos que em nome da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós muitas das vezes padecemos sofrimentos. Mas são sofrimentos que não podem se comparar com a glória eterna. Queremos orar agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida dos novos inscritos, os que já são inscritos no nosso canal, Que Deus possa estar abençoando assim a vida dos amados irmãos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo. Esse estudo essa semana, está muito bom. É um estudo que vem falar diretamente sobre sofrimento. E às vezes as pessoas pensam que o cristão não passa, por ser filho de Deus, não passará pelo sofrimento. Mas os sofrimentos são correções que muitas das vezes Deus faz a nós pedagogicamente e muitas das vezes porque nós obedecemos ao Espírito Santo de Deus e aceitando ao
presente do seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. Vamos lá. Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado, Senhor, por nos abrir a boca e colocar em nosso coração que o Senhor possa estar trabalhando, não somente na minha vida, mas não somente na vida de todo mundo, Senhor. Todas aquelas pessoas que almejam ter um encontro real contigo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.